Eliel, vai ser o 175, viu? Irmãos amados e resgatados. Rapaz, pastor Ademir, perdi ontem, meu óculos caiu lá no parque, rapaz. Vamos lá. Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos já dar o início. Vou passar aqui para o pastor Ademir, o nosso co-pastor aqui do Templo Sede, que vai dar abertura a esse trabalho com oração e considerações sobre a Escola Bíblica Dominical. Saudamos aos amados irmãos em Cristo Jesus, a todos quantos nos acompanham conosco nesta lição, com a preciosa paz do Senhor. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 11, de 14 de junho de 2020, segundo domingo, onde também frisamos o dia do pastor. E o título da lição que estudaremos hoje, nesta manhã, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Frisando também que o tema deste trimestre está baseado na Igreja Eleita. Então, nós queremos agradecer sua presença também, e nós estamos transmitindo esta lição da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, situada em Taguatinga Sul, Distrito Federal, cujo nosso pastor-presidente é o pastor Orcival Pereira Xavier. Estamos acompanhados do evangelista Silas, coordenador da Escola Dominical, e o pastor Isidro, um dos nossos professores e também coordenador dos cursos teológicos da nossa igreja. Nós vamos orar e eu convido você também a continuar conosco nesta manhã preciosa. Querido Deus, em o nome do Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos por tua bondade e o seu grande e infinito amor. Pai querido, Senhor meu Deus, se conosco neste momento tão especial, onde estaremos meditando na tua preciosa palavra. Ó Deus amado, se conosco com os teus servos que estarão ministrando, Senhor. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Irmão Silas. Irmão, inicialmente nós vamos entoar o hino de número 175. Eu convido aqui o irmão Eliel para ele acompanhar conosco, ele tem sempre nos acompanhado. Irmão Eliel, também aqui ele está na técnica do som também. E, ao mesmo tempo, vai nos acompanhar com o teclado, o hino de número 175. Então, abra sua harpa, vamos cantar com alegria este hino de número 175. Irmãos amados, irmão, tá alto. Irmãos, vamos lá então, meu irmão. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado,
santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Graças. Glória a Jesus. Então, irmão, nós vamos proceder, como sempre, à leitura da nossa lição de hoje, que está baseada no texto, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, e também na carta aos Colossenses, capítulo 1, de 9 a 12. Vou repetir. Efésios 4, capítulo 4, versículos de 1 a 4, em seguida, na carta de Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Eu pediria ao pastor Ademir para ler conosco o texto áureo, em seguida Glória ao pastor o texto áureo. Verdade Prática. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, frisando o versículo Efésios 4, versículo 1. Muito bem. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém. Então nós vamos usar como texto da lição, já Efésios 4. Diz assim um texto. Aí eu vou ler, depois os irmãos acompanham em seguida cada um versículo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Agora Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Todos, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então nós vamos agora, em seguida, já com o pastor Isidro, já dá abertura à ministração da aula. Muito bem, eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para juntos estudarmos, meditarmos, enfim, aprendermos da palavra de Deus. E o conteúdo da lição tem os seguintes tópicos. Primeiro, para haver unidade é preciso humildade. Segundo, para haver unidade é preciso mansidão. E terceiro, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Na sequência, vejamos o objetivo geral. Eu convido o pastor Ademir para ler para nós o objetivo geral. O objetivo geral
da lição desta manhã nos diz assim: mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Muito bem. Os objetivos específicos agora com o irmão Silas, né? Por favor. Os objetivos específicos diz explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. 2. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. 3. Frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Graças a Deus. Observe, meus irmãos, que a lição de hoje traz para nós inúmeras aprendizagens e eu convido a todos para que nos acompanhem juntamente aí em sua casa, nesse domingo abençoado que Deus nos deu. Eu convido o pastor Ademir agora para ler para nós a introdução da lição. Pastor Ademir, é com o senhor. A introdução. Após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, ou seja, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Muito bem, pastor Ademir. Meus queridos irmãos, como vocês observam, o assunto é de grande importância. Agora eu quero fazer aqui uma observação. Queridos, no capítulo 4, o apóstolo Paulo faz uma transição, passando do aspecto doutrinário teológico, tratado nos 3 primeiros capítulos, e para a ação e a prática. Em outras palavras, a partir do capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo busca descrever quais deva ser a atitude, qual deva ser a ação, como deva os cristãos se portar, já que agora são parte da família de Deus. Então, este é o assunto que nós vamos discorrer, o andar do cristão. Pastor Ademir, o senhor tem alguma observação? Pastor A Silas? observação é que o crente deve pautar essa virtude constantemente, não é Muito só bem. em algum momento não, é Isso. toda a vida, sempre está pautando essas virtudes. Muito bem. Ok, meus irmãos, o tópico 1, para haver unidade, primeiro, é preciso humildade. E a introdução desse tópico 1 diz o seguinte: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O 1.1, vejamos como deva ser o andar do cristão em termos de humildade. Pastor Ademir, lê para nós. O modo digno do viver cristão. Muito bem. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, Muito bem. a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais. São elas a humildade, a mansidão e a longanimidade, conforme registro capítulo 4, versículo 2 da carta que estamos estudando. Muito bem, pastor Ademir. Antes de passar para o professor Silas fazer as considerações, eu quero refletir com os irmãos sobre o verbo andeis, que aí está, onde Paulo diz, no capítulo 4, versículo 1, que andeis de um modo digno. Interessante que o verbo andeis, do grego peripatel, significa conduzir-se, comportar-se, e também tem a ver com progredir
movimentar-se em direção a um objetivo. E interessante que nós encontramos na carta aos Efésios diversas referências sobre o andar. Por exemplo, nós temos, pastor Ademir, irmão Sila, Efésios 4,17, onde Paulo diz aos irmãos de Éfeso: mas andeis como também, não mais andeis como também andam os gentios. Olha só, Paulo dizendo, não andeis como outrora. Nós temos também Efésios capítulo 5, versículo 2, onde Paulo orienta os irmãos da igreja: andai em amor, como também Cristo nos amou. Nós temos também no versículo 8 do capítulo 5 de Efésios a seguinte expressão: outrora eres trevas, porém agora sois luz, andai como filhos na luz. E encerrando, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então observe que o verbo andar tem a ver com o quê? Com movimento, com progressão. E é isso que Paulo está ensinando, orientando a igreja, para que eles agora, como foi lido, né, ser nova criatura, pastor Rosila, andem conforme tal posição. É com o senhor. Porque, irmãos, olha, andando dessa forma, com esses objetivos, dessas virtudes, né, tem que andar, isso vai mostrar a prática da igreja. Isso. Porque aí Paulo fala, na vocação que foste chamados. Ora, se é um membro da igreja, se faz parte da igreja, se ele não tem essas virtudes, ele está fora, ele vai, não vou dizer manchar, mas vai chamar a atenção o comportamento dele diferente dessas virtudes. Se ele não estiver pautando constantemente essa humildade, mansidão e etc. Né? Como diz o texto, benignidade. Muito bem. Antes de passar para o irmão Ademir e dar continuidade, eu coloquei aqui a observação. Queridos irmãos, o novo andar em Cristo afeta as nossas atitudes, hábitos e linguagem. A dignidade da vida cristã tem a ver com o nosso comportamento ético neste mundo. Então a lição de hoje, queridos irmãos, é uma lição importantíssima. O que é que Deus requer de nós? Que andemos humildemente em sua presença. Pastor Isidro, não, querido, faça. Podemos atrelar a expressão conduta? Conduta, muito bem, meu pastor, conduta. Isso. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com o termo peripatel, que é conduzir-se de forma digna, condizente com os preceitos da palavra de Deus. E um detalhe, irmãos, esse andar aqui é andar conforme o quê? As virtudes que o Senhor colocou muito bem, que é a humildade, a longanimidade, é o que nós vamos ver agora, né? Muito bem. Alguma observação mais? Vamos para frente, tá passando. Queridos, vamos dar por trás. Então, vimos que como deva ser o modo, o comportamento, a conduta do cristão dos salvos, como disse o nosso professor, pastor Ademir. Agora vejamos 1.2. Primeira atitude, ou primeira forma de se conduzir. Qual é? A humildade. Humildade. Muito bem. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Isso. Na vida de Cristo, é que a humildade, ou seja, na vinda de Cristo, é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Muito bem. Né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, ou seja, a vida de Cristo, né, a própria sua vida, né, na verdade, ressaltou, né, muito bem, essa humildade. Já que o senhor está aí já engateado aí na leitura, por favor, leia para nós em Mateus 23. Mateus capítulo 23, versículo 28, é isso? Referência. Assim também vós
exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e indignidade. Observe que quando fala de humildade aqui, queridos irmãos, não é algo da boca para fora. Não é querer mostrar uma aparência de humildade. Humildade aqui é um estado de espírito, é um estado de alma, é uma vida rendida aos pés do Senhor Jesus Cristo. E em Filipenses, podemos ler 2:3 também, né? Sim. Depois iremos ouvir o nosso professor Silas com seus comentários. Olha lá, Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso. Então, querido, essa virtude, humildade, isso aqui não é obra de esforço humano. Isso aqui é um fruto do Espírito Santo, é produzido em nós. Não estou dizendo que a pessoa que não seja salva em Cristo, não tenha condições de cultivar uma certa humildade. Só que essa certa humildade, ela não se iguala a esse tipo de humildade que aqui precisamos ter para mantermos a unidade do corpo de Cristo. E fechando esse ponto e passar para o irmão Silas, no sermão das bem-aventuranças em Mateus, capítulo 5, versículo 3, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É com o senhor. Bom, se nós observarmos, Jesus foi o maior exemplo de humildade. Sim. Ora, se ele foi exemplo de humildade, ele praticou a humildade que nós vemos aqui durante o período certeza. dele, aqui no seu exercício, no seu ministério terreno. Então, se ele praticou a humildade e se fez humilde mesmo, então ele vai observar também cada crente se ele tem essa conduta. Com certeza. Que não é aquele crente exaltado, um crente arrogante, uma pessoa que não é humilde, ele é arrogante. O irmão falou aí que a humildade ela vem do interior. Isso. Então, essa virtude, ela tem que estar bem acentuada. Pode irmão, observou agora aí, no Sermão da Montanha, Jesus, ele enfatizou essa virtude. E ao longo do seu ministério, ele também, ele mostrou, praticou. Quer dizer, não basta falar eu sou humilde, mas tem que mostrar com as suas ações, com a sua conduta, que cada um de nós temos que ter essa virtude para agradar a Deus. Pastor Isidro, podemos dizer que essa humildade também, ela reflete o amor de Deus Sim, em nós, certeza. né? Derramado em nós, Isso, é o amor e de nos Deus. transformou, então, Sim. como um ato de gratidão. Sem esse amor verdadeiro, não há humildade verdadeira. Sim. E um detalhe, é interessante que foi colocado na leitura, pastor Ademir, é que os gregos, os romanos, os povos da antiguidade, né, a humildade para esses povos era sinal de fraqueza. Sim. A humildade, de acordo com os estudiosos, que você estuda os povos gregos, romanos, etc., era a característica dos escravos, dos servos. A visão dele, humildade, era para os covardes. E Jesus veio com uma proposta totalmente avessa, contrária aos padrões daquela época, trazendo um conceito de vida que vai muito além da expectativa humana. Para nós fecharmos esse ponto aqui, Filipenses 2,5, Paulo diz: haja em vós o mesmo sentimento, como diz o irmão Silas, que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que sentimento foi esse? O sentimento de humildade, servir, né? Focar a humildade. Isso. Ele esvaziou-se. Sim, lá, vaziou. Que exemplo que esse de humildade? Então, Jesus é o exemplo, né? E Ele quer que eu e você, que nós vivamos. Agora, queridos irmãos, não quer dizer com isso que de uma hora para outra você vai ser 100% humilde. Não existe isso. Estamos numa progressiva, é cada dia crescendo, cada dia um degrau. O importante é que, com a graça de Deus, através do Espírito Santo, nós busquemos vivenciar essa realidade. Isto é, andemos em humildade. Vamos lá para 1.3, que dá continuidade ao tema humildade. A verdadeira humildade. Muito bem. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia, Modéstia. em oposição
ao orgulho e à arrogância. Muito bem. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Que coisa. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade do corpo de Cristo, conforme registra vários versículos. Isso. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, conforme registra Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Muito bem. Então, meus queridos irmãos, como obter essa virtude? É dando lugar ao Espírito Santo. E eu e você, nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele quer produzir em nós esta virtude. Agora, é óbvio, temos que fazer nossa parte. Olha, interessante. Antes de passar para o professor Cília fazer seus comentários, nós podemos ver, por exemplo, 1 Coríntios 12, 25, Mandemir, o senhor já está no ponto aí? Capítulo 12, versículo 25, da Isso. primeira carta de Isso, Paulo aos primeira Coríntios. carta. Para que não haja divisão no corpo, Isso. mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Essa é a proposta de Jesus. Devamos viver em humildade, considerando o outro. Né? Quando isso ocorre, a unidade do corpo de Cristo é mantida. É interessante, Jesus, como já falamos, em João 13, versículo 13 e 15, ele deu o maior exemplo de humildade. Estava com os discípulos, né? Todos estavam preocupados com cargos, com posição, quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais chegado a Jesus. E Jesus, vendo aquela situação, pastor Demi, de competição, o que Jesus fez? Né? Tirou as vestes principais, colocou vestes de um servo, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, serviço que era feito pelo um servo, pelo um escravo. E o que Jesus quis ensinar? Olha, se eu sou mestre, se você me chama de mestre, eu estou fazendo isso, vós deveis fazer também. Querido, o cristianismo, a essência do cristianismo é essa, é a humildade. Eu sei que não é fácil, mas com a graça de Deus é possível. Ainda para fechar esse ponto, eu quero citar para os irmãos, em Colossenses 3,12, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, aí vem um detalhe, humildade, mansidão, longanimidade. Irmão Silas, Provérbios 11:2 diz que vindo a soberba, virá também a afronta. Isto é, quem é soberbo não alcança os objetivos. Mas com os humildes está a bênção e a sabedoria. Com o Senhor. Graças a Deus. Bom, é verdade que a carne por si mesma, ela não produz humildade. Mesmo essa humildade inata que a carne tem, que o mundo tem, essa humildade, mas pode causar constrangimento a ele. Ele pode, olha, eu fui num lugar, mas fui humilhado e tal. E o crente com essa humildade, que o irmão lembra muito bem, que é dada através do Espírito Santo. Isso. O Espírito Santo que coloca no crente, quando ele se converte, a humildade. É como o irmão falou, ela vai sendo progressiva. Isso. A pessoa vai sendo abatida, não um abatimento de ficar doente ou coisa dessa natureza, não. Grandeza. Mas a grandeza. Então, essa humildade é que deve pautar a vida do crente, que o irmão falou muito bem. Jesus, ele frisou muito, porque ele era humildade, o exemplo grande de humildade, como lavou os pés do discípulo e tal. Então, não confundir essa humildade inata, que as pessoas nascem com ela, a humildade da carne que o mundo tem, com essa humildade dada pelo Espírito Santo. Essa que nós devemos buscar. Porque essa humildade dada pelo Espírito Santo, irmão, ela não traz constrangimento. Isso. Eu fui humilhado, coisa assim, não. Eu já é aquela humildade assim, do crente, cristão. A humildade natural do crente, não natural da carne. E interessante, pastor Ademir, lá em Gálatas 5,16, nos dá a receita de como desenvolver
essa virtude da humildade? Qual é a receita, pastor? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Da Tem carne. alguma observação a fazer, uma dimensão? Sim, dentro da palavra que o evangelista Silas estava dizendo, ou seja, que é o cerne da lição, é que a humildade praticada individualmente, ela vai refletir coletivamente. Muito ou bem, seja, boa colocação. vai trazer- Contagiar, né? Eu queria fazer uma observação, irmãos que nos assistem, que participam conosco dessa escola dominical, nesse domingo abençoado, vamos tentar especificar essa expressão unidade. Quando Paulo fala de que devamos andar em humildade, mansidão, longanimidade, para mantermos a unidade, que unidade é essa? Observação, unidade não é uniformidade. Unidade é de origem interior e constitui uma graça espiritual. Paulo aqui está falando do corpo de Cristo. Perfeitamente. É como um corpo humano. O corpo humano tem diversos membros. Cada um tem o seu papel. Cada um fazendo a sua parte. Se levantar contra o outro. Porque todos são importantes, né, Valdemir? E não vamos confundir. Quando Jesus lá no capítulo 17 de João orou, Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos um, ali não é uniformidade, é unidade em espírito, unidade em sentimento. Então, o que Paulo está dizendo? Que para que haja unidade na igreja, temos que compartilhar do mesmo sentimento. E que o primeiro sentimento é humildade. Quando não há humildade, há espaço para guerra, para batalha, para inveja. É ou não é, meu querido? Onde falta a humildade, querido, infelizmente, há um sofrimento geral, como já foi dito aqui. Então, eu quero fechar o ponto dizendo o seguinte, que unidade aqui é diferente de uniformidade. Uniformidade tem a ver com o exterior. Não é isso que Jesus quer, que todos sejam iguais exteriormente. Mas Jesus quer que a igreja seja unida interiormente, no mesmo pensar, no mesmo sentir, no mesmo propósito, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, que é alcançar a glória do celestial. Você pode fazer a síntese desse tópico, por favor, pastor Silas? A síntese do tópico Isso. diz: a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Muito bem. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Exatamente isso. Maravilha. Então, queridos irmãos, nós temos que lutar contra nós mesmos diariamente. Como já foi lido aqui pelo pastor Ademir, lá em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que caracteriza um cristão de verdade é viver essas virtudes, que está inclusa a humildade. Vamos agora para o tópico 2, que tem como assunto, para haver unidade, em segundo lugar, é preciso o quê? Mansidão. Primeiro humildade, depois mansidão. Agora um detalhe, queridos irmãos, uma coisa anda ao lado da outra. Né? Eu vou ler a introdução aqui, depois o pastor Ademir vai ler 2.1. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Que maravilha, pastor Ademir, com o senhor. Subtópico 2.1. Mansidão, um fruto do Espírito. Muito bem. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Que maravilha. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, registrado em Gálatas 5, versículo 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Muito bem. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Meu Deus. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito bem.
Queridos, a leitura por si já diz tudo. Né? Essa virtude chamada mansidão é uma das virtudes mais necessárias para vivermos bem em qualquer ambiente. Seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente social diverso e na igreja. Só que quando fala aqui de mansidão, pastor Ademir, irmão Silas, vai muito além da mansidão natural. Assim como a humildade que nós falamos, vai muito além da humildade natural, irmão Ademir, irmão Silas. Porque isso aqui é algo que é produzido em nós pelo Espírito Santo. E eu quero chamar a atenção de todos aqui que em Mateus 5,5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino, a terra. Observe, né? Mansidão, queridos, é uma virtude cristã, produzida, mais uma vez, vamos enfatizar, pelo Espírito Santo em nosso caráter, para agirmos com brandura nas horas de conflitos. Professor Silas. Olha bem, pastor, quando o irmão fala lá em Mateus 11, ele fala: aprendei de mim que sou manso. Olha como Jesus, ele expressa, ele quer ensinar os discípulos a isso. Porque é possível que na sociedade não cristã, nós encontramos pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas calmas, tranquilas, mas não é a mesma coisa produzida pelo Espírito Santo. Não, diferente. Porque a igreja, irmãos, quando Paulo fala isso, o próprio Jesus Cristo, aprender de mim, é para os crentes, para a igreja. E a igreja tendo essa virtude, a igreja vai sendo edificada, os irmãos vai tendo comunhão. É uma coisa bonita. Olha, ela traz o que? A cortesia, a educação, a calma, a serenidade. O equilíbrio. O equilíbrio da pessoa, a pessoa que tem essa virtude dada pelo Espírito Santo, que é uma constante. Porque às vezes aí fora pode variar, a pessoa uma hora está bem, a outra hora está ruim, e quem tem a virtude do Espírito Santo, não, ele mantém. Aqui ele pode até às vezes quando dá uma saidinha, mas tem a graça de Deus, tem o Espírito Santo na vida, ele vai se manter manso. Muito bem. Enquanto o pastor Ademir procura para nós aí, Romanos 12, 17 e 19, eu quero fazer aqui uma observação. Queridos irmãos, o maior código de ética chama-se a palavra de Deus. É o maior manual de comportamento, de ética, de relações humanas. Conduta, nada substitui. Não é? Nós aqui não queremos desfazer dos conceitos psicológicos, de inteligência emocional, de equilíbrio, não queremos desfazer da ciência, a ética, não. Porém, eu quero dizer a você que o maior código de conduta, de ética, é a palavra de Deus. Ademir, o que é que diz aí Romanos 12, 17 a 19? Diz-nos assim, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 ao 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Versículo 18. Isso. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E o versículo 19 frisa: não vos vingueis a vós mesmos. Isso. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quem é manso não revida. Quem é manso não reage na mesma proporção como é agredido. Verdade. Quem é manso e humilde, quem tem essa virtude do Espírito Santo, antes de agir, pensa, ora, pede a Deus uma direção, pede ao Espírito Santo para guiar. E é dessa forma, querido, que nós vamos dia após dia desenvolvendo essa capacidade. Eu quero deixar bem claro. Não é porque a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, irmão Ademir, irmão Sila, que já é 100% humilde, 100% manso. Não. A virtude, humildade, mansidão, o fruto do Espírito, como foi falado aí, ele é progressivo, cada dia mais crescendo. É o crescer na graça e no conhecimento. Depende de mim e de você, dar lugar ao Espírito Santo. Eu vou mais longe. Muitas vezes, meus irmãos, Deus coloca pessoas difíceis
na sua vida, no ambiente onde você trabalha. Deus cria situações exatamente para que nós desenvolvamos a capacidade da humildade e da mansidão. Eu tenho certeza que o irmão Ademir, o irmão Ciro, tiveram experiência de lidar com pessoas difíceis. E aquela pessoa foi colocada por Deus ali para que ela, através dela, o pastor Ademir, o irmão Silas, eu, aprendêssemos a ser mais humilde, a ser manso. É isso, meu irmão? Porque não tem como ser mais humilde ou ser manso se isolando, não, pastor. É no embate, é no dia a dia. Então, querido, para fechar esse ponto aqui, não é? Nós queremos dizer para os irmãos, é uma virtude, dê lugar ao Espírito Santo. Mas vamos continuar. No 2.2 fala de exemplos de mansidão. O senhor pode falar mais? Pastor Isidro, posso voltar só um pouquinho Pode. antes de ler o 2.2? 2.2, lembra nós? Frisar aqui o que o comentarista, o pastor Douglas, né, Sim. Batista, ele ressalta, dentro desse subtópico mansidão, o termo mansidão indica moderação nas ações. Isso. Bom trato para com o semelhante, ausência de precipitação. Que coisa, essa expressão, ausência de precipitação, ou seja, eu posso me precipitar, né, tomando uma atitude, na verdade, causar um prejuízo não só a mim, mas a demais, né? Isso. Então, essa questão precipitação é muito importante também, né? Isso acontece, Madem, muitas vezes, quando nós somos confrontados por alguém vem a nós com uma palavra dura, uma palavra áspera, e em vez da gente reagir da mesma proporção, o que temos que fazer? Avaliar, né? Avaliar, Ser calmos. isso, ser moderado, não é? Pensar, pedir a Deus uma palavra de equilíbrio. É isso que Deus quer de nós. Tem o autocontrole, né? Autocontrole, irmãos, né? Autocontrole. Interessante, mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso na psicologia, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, uma das maiores necessidades hoje do ser humano é ter esse equilíbrio, que tem de obreiros desequilibrados ainda está na história, pastores, líderes, pessoas que infelizmente falam antes de pensar. Pastor Isidro, isso tem a ver com o nosso temperamento? Muito podemos bem. dizer? O senhor falou uma coisa certa. Temperamento. Tem, de acordo com os estudiosos, tem um sanguíneo, tem um fleumático, tem um melancólico e tem um colérico. Diz a ciência que nós temos um pouquinho de cada um, com a tendência mais para um lado, né? Exemplo, a pessoa que é colérico é uma pessoa que ele Se informa com facilidade, isso, fala às vezes sem pensar, dá resposta na bucha. E aí, infelizmente, traz problemas seríssimos. Então, queridos irmãos, nós como cristãos, como servos de Deus, temos que ser equilibrados no falar, no tratar. Temos que ser manso até no olhar, não é, pastor? Sim. Temos que ser manso um para com os outros. Mas vamos adiantar, porque mais na frente tem mais assuntos sobre isso aí. Vamos lá. Ok. Exemplo de mansidão, por favor. Subtópico 2.2. Isso. Grandes exemplos de mansidão. Muito bem. Moisés e Jesus Cristo. Que maravilha, hein? Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Isso. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Que coisa, hein? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E, durante seu julgamento, ou seja, o Senhor Jesus, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Isso. Assim, temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Queridos irmãos, agora temos que entender, mansidão, tá? Não é sinal de fraqueza, não. Quando você estuda a história de Moisés, você vai ver que Moisés foi um homem enérgico, foi uma pessoa que teve um poder tremendo. Então, o que significa mansidão, no sentido bíblico? Mansidão é o poder sob controle. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, porém eu tenho equilíbrio.
em exercer esse poder, essa autoridade. Você se domina. Domínio, mansidão é isso. Quer dizer, Jesus Cristo, você nota, ele suportou tudo, mas teve um momento que ele, por causa do zelo pela casa do Senhor, o que ele fez? Ele expulsou quem? Os cambistas. Ali é o quê? Ali ele exerceu sua força, o seu poder, mas um poder que está sob controle. Então, ser manso não é ser covarde, pastor. Ser omisso, não. Ser manso é saber ter controle diante das afrontas da vida. Irmão Silas, é com o senhor. Essa virtude, irmão, ela domina, ela exerce o autocontrole, ele vai dominar a situação. Isso. Mesmo você sendo provocado, dependendo da sua resposta, do seu comportamento, são consequências desastrosas. Desastrosa. Você vai evitar uma briga, vai evitar um conflito, Sim. e coisas mais terríveis. Aí você não vai abrir a sua boca para maldizer, você não vai ofender ninguém. Você tem esse controle, esse domínio da mansidão. E também não é covardia, não. Ser manso não é pessoa ser covarde. Isso mesmo. Lá no início nós falamos isso aí. Então, para evitar esse confronto, a pessoa tem que ser manso, tem que agir no momento certo. Às vezes, na linguagem popular, nós dizemos, olha, eu contei de 1 até 10 para não agir. Vou contar até 1000. Até 1000. Ele não agir. Né? Quer dizer, ele está controlando aquela situação, ele tem o poder daquela situação, ele tem a segurança para agir no momento certo. Essa mansidão aí, querido, não é uma mansidão natural, não. Não, absolutamente Aqui é virtude do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Se você sabe que é uma pessoa que é fácil, se descontrola facilmente perante uma situação, vai orar, meu irmão, lê a palavra, peça graça de Deus, me ajuda, me fortalece nessa área, eu preciso ser manso, me ajuda. E assim fazendo, Deus vai me dar a vitória. Glorifica o nome de Deus. Muito bem. Sobre esse ponto tem alguma coisa a falar? Não. Vamos continuar, né? Ainda falando sobre mansidão, para nós fecharmos o 2.3, vamos lá, a verdadeira mansidão. Vamos falar da verdadeira mansidão? A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, conforme registra a carta de Paulo aos Romanos. Isso. Não revidam os maus tratos sofridos. É verdade. Não se apressam a emitir juízo. Que coisa, hein? Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Que maravilha. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Muito bem. Queridos, eu queria trazer aqui uma observação seguinte. Nós queremos dizer que essa mansidão, esse domínio próprio, esse equilíbrio emocional que aqui está falando, é algo que é produzido em nós pelo Espírito Santo. Agora, lógico, humanamente é possível alguém cultivar um certo equilíbrio. Observe, o psicólogo Daniel Goleman, ele criou um termo, a chamada inteligência emocional. Né, que ele diz o seguinte, o que é inteligência emocional? É a capacidade do ser humano equilibrar, controlar suas emoções e também lidar com as emoções contrárias. Obviamente, nós entendemos que isso aqui é importante, isso aqui é ciência, só que o que nós estamos falando vai muito além disso aqui. O que nós estamos falando da inteligência, do equilíbrio emocional proporcionado pelo Espírito Santo, não naturalmente. Nós temos um outro psicólogo, né, que é muito conhecido, que é o Howard Gardner. Ele criou a chamada teoria da inteligências múltiplas. E ele diz o seguinte, que uma das inteligências múltiplas é a inteligência intrapessoal, que é a capacidade de você se controlar.
E aí diz ele, isso vai depender da inteligência interpessoal, que é o relacionamento. Muito ótimo, excelente. Ele escreveu um livro, é muito bom. Isso é muito falado no ambiente escolar, empresarial, é muito importante. Só que esse tipo de inteligência, de equilíbrio, isso é no aspecto humano. Naturalmente, Deus nos deu essa condição. Só que esse tipo de equilíbrio, tem momento que ele pede, que ele não resolve o problema. E aí é aí que entra o equilíbrio dado pelo Espírito Santo. O crente tem que buscar o equilíbrio através do Espírito Santo, a mansidão, que é a virtude do Espírito Santo. E fechando esse ponto, passar para o Cílio fazer aqui, ó. Aqui, o homem manso é obediente a Deus. O homem manso é obediente a Deus. Sabe se controlar diante de qualquer situação. Não se deixa vencer pela arrogância ou ódio, ou até mesmo pela raiva. E, irmão, o revide é uma das características que a pessoa mansa exerce o controle. É verdade. Né? Ser manso não quer dizer um complexo de inferioridade, né? Uma pessoa assim, que tem assim, fragilidade. Não quer dizer isso. Manso é, como falou, é sempre o controle. A palavra mais exata para dizer, para colocar em prática a mansidão, é ele evitar determinados conflitos através da mansidão. Aquele revide, aquela explosão que de repente tem, ele guarda, irmãos, eu quase explodi, mas não não explodiu. Porque tem a graça de Deus, o Espírito Santo, que é a maior dádiva para esse dom. E um detalhe, querido, por isso que Paulo orientou que os irmãos de Éfeso, salvos em Cristo, templo do Espírito Santo, tinham todas as condições para andar de forma humilde, praticar a mansidão, e assim o fazendo, estariam fazendo o quê, pastor? Mantendo a unidade do corpo de Cristo. Querido irmão, por favor. E testemunhe. Testemunhe. Se entre nós tem que haver esse espírito de humildade e mansidão. Vivemos numa época que as pessoas se levantam contra tudo, querem bater boca com tudo. Eu sei que não é fácil. Existem os disparates, existem as divergências, mas nós que temos Espírito Santo temos que lutar para manter o corpo de Cristo unido para a glória dele. Pastor Isidro, dentro do que o senhor citou, autores e profissionais na linguagem científica, podemos dizer que no sentido humano, a mansidão pode ser treinada no ser humano? Sim, tranquilamente. Deus nos criou, nós fomos forjados, naturalmente nós temos essa capacidade do equilíbrio natural. Só que esse equilíbrio natural, meu irmão, ele tem um limite. Por mais que você treine ser equilibrado, ser humilde, vai chegar um momento que você vai explodir. Então quer dizer, aí a virtude do Espírito Santo, mansidão, é algo que é gerado em nós pelo Espírito Santo, porém você precisa, na hora que você está naquela situação de aperto, você tem que pedir a Deus: Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá equilíbrio, o Senhor me ajuda. Então, na vida do crente, a oração. É oração. É quebrantar, né? Quebrantar. Você vai realmente tomar uma posição radical, para um pouco, pensa: Deus, me dá graça. Peça ajuda ao Espírito Santo, né? Isso, dá-me sabedoria. Aí vem, irmão, a sabedoria que o Tiago fala. Que sabedoria é essa? Aí não é ciência acadêmica, não, a sabedoria é a sabedoria do Espírito, a capacidade de você se equilibrar, falar a palavra na hora certa, não deixar se levar pelo outro. Isso é o Espírito Santo que proporciona. Amém? Amém. Então vamos lá. Glória a Deus. 2.4. Isso. Mansidão pressupõe conciliação. Meu Deus do céu. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias diversas. Isso. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Muito bem. Se todos os crentes de cada igreja desenvolverem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador.
Queridos irmãos, é triste ver um crente descontrolado emocionalmente. Não sei se vocês já presenciaram alguém assim. Eu quero crer que o irmão Silas, o irmão Ademir, já teve esse desprazer. Um crente desequilibrado emocionalmente é uma tragédia. É uma tragédia, para ele mesmo e para todos que o cercam. E aqui está falando que a mansidão é um fator chave na conciliação. Conciliação. Não é isso? Em estreitar relacionamentos. Meus queridos, no mundo empresarial, na área educacional, muito se fala das habilidades cognitivas e socioemocionais. Hoje em dia, a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que norteia a educação básica no Brasil, um dos pontos chaves que eles têm batido, pastor, é que a educação precisa desenvolver não somente o cognitivo, mas a área do socioemocional. Por quê? Porque entende-se que um dos fatores que mais contribui para a perda de emprego, perda de espaço, para não conquistar os objetivos, são desequilíbrios emocionais. Em se tratando de igreja, se tratando do corpo de Cristo, queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que essa virtude chamada mansidão seja cada vez mais atuante, né? Impactante em nossas vidas. E assim ocorrendo, em vez de nós sermos pessoas encrenqueiras, né, problemáticas, pessoas que em vez de juntar espalha, que tem de crente, até obreiro, irmãos, é uma lástima. Obreiro que só dá problema, obreiro que só é do contra. Não estou dizendo que você não deva falar, dizer alguma coisa, não, mas fala com jeito, seja calmo, seja manso, deixa Deus te usar, mas Deus não vai usar o descontrolado emocionalmente não, né, pastor? Verdade. O senhor. Mas olha, essa mansidão, quem tem essa mansidão é um pacificador. Pacificador, pastor. Aí fora, a gente fala assim, a fulana entrou para apagar o incêndio, né, para apagar aquele conflito, deixa disso. Isso. Mas a pessoa que tem essa virtude, irmão, ele é um pacificador. Pacificador, irmão. Ele entra no meio do conflito sem acender mais ainda. Isso. Muito pelo contrário, quando ele entra no meio do conflito... Ele não é querosene nem gasolina, ele é água. Ele é para apagar o fogo. Ele chega ali para apagar o incêndio, fazer a conciliação, irmão. Isso. Olha, uma virtude tão bonita, né? Meu irmão. Que o irmão falou a verdade aí, tem crente que, como diz a linguagem, é tribuloso, né? Causa problema até para o dirigente, para a liderança da igreja. Difícil. É difícil, mas o Espírito Santo pode trabalhar essa vida. Pode trabalhar. O irmão Ademir falou no início aí, basta buscar a Deus, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida, irmão, domine isso aí. Isso. Sim, pode falar. Pastor Isidro, na sua experiência, irmão Silas também, nós ouvimos muitas expressões de crentes. Sim. E dentro de uma linguagem pastoral, já que nós estamos num estudo de escola dominical, é ensino também, é doutrinário, estaria correto essas expressões como dizer assim, o meu braço esquerdo é convertido, mas o direito não. Seria correto uma expressão assim? Querido, coisa da carne, né? Querido pastor, querido irmão, querido, quando você aceita Jesus Cristo, teu espírito, tua alma e o teu corpo tem que estar totalmente rendido. Glória a Deus. Consagrado. Verdade. Entregue nas mãos de Deus. Esse tipo de expressão, pastor, infelizmente, é a expressão daquelas pessoas que não querem se abrir para o agir, para o trabalhar do Espírito Santo. Queridos irmãos, todos nós temos nossas fraquezas emocionais. Ninguém é perfeito, não. E precisamos pedir a Deus que naquelas fraquezas emocionais que temos, se é falta de humildade, se é ira, se é ser bravo demais, para que Deus trabalhe nessa área. Aleluia. Olha só, em 2 Timóteo 2:24, Paulo falando para o obreiro, diz, e eu digo que para todos, diz, ao servo do Senhor não convém contender, brigar, ficar igual não sei o que brigando, mas sim ser manso para com todos.
Vamos ser manso. O pastor não aguenta, então vai para o joelho. É oração, lê a palavra, peça o Espírito Santo, jejua, meu irmão. Isso. E Deus vai te dar graça para vencer essa força, essa coisa, esse leão que está dentro de você. Muito bem. Vamos começar a terminar. Faça a síntese do tópico, irmão Silas. A síntese do tópico, vamos dizer assim, a mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Isso. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflito na igreja. Isso. Quer dizer, deixa a igreja harmoniosa. Quer ver exemplo? Quer ver exemplo? Procura para nós ver. 2 Coríntios 2,10. Paulo era o exemplo. Paulo tinha um problemão lá em Corinto, mas o apóstolo Paulo, ele fazia de tudo para apaziguar, pastor. Apaziguar. 2 Coríntios 2,10 diz, ó, eu vou ler aqui rapidinho. Pode ler. Vou ler aqui. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, e se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Muito bem. Para que não sejamos vencidos por Satanás. E ele diz mais lá em 1 Coríntios 1,10, diz assim, ó, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, olha só, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E por último, vamos falar agora da longanimidade. Para exercer a unidade, é preciso ser humilde, manso e ter longanimidade. O que é isso? A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Pastor Emílio, longanimidade. Subtópico 3.1. Isso. Longanimidade, um fruto do Espírito. Maravilha. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância Que coisa, hein? e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Isso. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, conforme registra Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente, salvo por Cristo. Longanimidade. Observe, no grego bíblico, o termo longanimidade vem da palavra macrotumia, que é até uma palavra, irmão, que quer dizer o quê? Tolerância, paciência, constância, longanimidade, longo ânimo, isto é, ânimo não precipitado. Queridos, isso aqui é sério. Quanta gente está precipitada por aí, né? Falando o que não deve. Com o senhor. E ai de nós, irmãos, se Deus não fosse longânimo. Né? Que a longanimidade, ela demora, ela espera, como eu falou, ela espera alguma coisa acontecer, espera até, é como se dá um prazo para a pessoa se reter, para pensar, olhar. Quer dizer, é aquele amor... É um amor, assim, um super amor. É um amor que suporta, pastor. Suporta, amor que suporta a longanimidade. E se nós, e o crente, pastor Ademir, pastor Egídio, tem que ter essa virtude. Tem que ter, irmão, tem que ser suportado. Porque ele, qualquer coisinha ele vai explodir. Então ele tem que ter paciência, ele tem que esperar, com calma. Né, até agir. Não pode agir precipitadamente. E Deus, a Bíblia fala que Deus tarda em irar-se, porque é longânimo. Muito bem. Tarda em irar. Para fechar, o tempo já está bem adiantado, né? Lê para nós Colossenses 3, 12 e 13 aí. Mas, rapaz, Colossenses 3, 12 e 13. Isso. Que diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, da benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro,
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Querido, perdoe, suporte o irmão. Tem crente que não suporta aquela irmã, não suporta. Então você precisa se converter, meu filho. O Espírito Santo que está em nós nos dá graça para suportar a cara feia, suportar os problemas. Peça. Essa é uma das virtudes, irmão Ademir, irmão Cira, que nós temos que orar continuamente. Dá-me longanimidade, dá-me paciência, me ajuda a lidar com as minhas fraquezas, com as fraquezas dos outros. Então, é uma virtude, quando ela não é praticada, a igreja sofre. Porque um crente, irmão, que não perdoa, um crente que não tolera, que não sabe lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida, está fadado a ser um problema para ele mesmo e para quem está ao seu redor, ou ao redor. Posso frisar Pode. uma frase aqui do comentarista, Vai lá. dentro do que nós lemos? Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Do amor. E este amor é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. E detalhe, a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em meu e em seu coração por intermédio do Espírito Santo. Você tem sim, nós temos sim, condições de ser longânimo. Tem dia que a gente está meio bravo mesmo, eu sei. Tem dia que a gente fica nervoso, chateado, bravo. Mas é nessa hora que Jesus quer que nós dobremos o joelho e fala: Deus, me acorde, me ajuda. Me dá graça para eu suportar, para eu amar. Não é fácil, mas para Deus é possível. Muito bem, vamos lá. 3.2, suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros. Maravilha. Durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática. Queridos, do amor. vivemos numa época em que ninguém quer suportar ninguém. Isso aqui tem a ver, isso aqui serve, isso aqui, na vida familiar, marido suportar a esposa suportar marido, filho suportar os... Enfim, tem que haver a vivência dessa realidade. Saber lidar com as frustrações do outro, saber lidar com as fraquezas dos outros, saber lidar com as próprias fraquezas, pedir graça a Deus para lidar com os problemas, ter ouvidos moucos quando tem que ter, ser cego do olho como dos olhos quando tem que ser, enfim, fazer de tudo para viver bem. É isso que a lição quer nos dizer. E como eu vou conseguir viver bem e manter a unidade do corpo de Cristo? Vivendo em humildade, sendo manso e suportando uns aos outros. Vivemos numa época que ninguém suporta ninguém. Uma das razões, queridos, porque muitos casais se separam, porque há muita desestabilização na família, é porque ninguém suporta mais ninguém. É do meu jeito. Ei, nós como cristãos salvos em Cristo, é do jeito de Jesus. Se não for do jeito de Jesus e do Espírito Santo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Deixa Deus trabalhar na tua vida, você vai ver o milagre de Deus. Fala, mocinhos. Irmão, suportar os outros em amor, isso produz comunhão na igreja. Produz comunhão dos irmãos. Me faz lembrar o Salmo 133, que fala... 103 ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja, irmão, que tem unida, ela é uma igreja assim leve, é uma igreja serena, uma igreja que tranquila, que a pessoa sente paz naquele ambiente, porque há comunhão, porque há essa virtude, de suportar uns aos outros. Muito bem. Isso é muito gratificante para nós. Entendendo para o Senhor Jesus, sobretudo. Isso, porque o próprio Senhor Jesus suportou. A grulha, a vergonha. Sim, ele é exemplo, irmão. Ele é exemplo. Ele é o nosso mestre. Ele é o mestre. Para finalizar esse ponto aqui, primeira carta aos Coríntios 13:7 diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e um detalhe, tudo suporta. Já disse um certo teólogo que duas palavras da Bíblia que impactam, é tudo e nada. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar, mas com a graça de Deus é possível perdoar. Exatamente.
Aleluia. Fechando esse ponto, o ato de suportar as fraquezas dos outros exige do crente uma disposição altruísta, isto é, requer dele uma atitude que deseja para os outros aquilo que quer para si mesmo. Suportemos uns aos outros. Vamos continuar. 3.2 para terminar. O perdão como premissa do amor. Muito bem. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito, o amor é um atributo divino. Isso. O principal aspecto do fruto do Espírito. Muito bem. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados, daí a expressão Isso. altruísta. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Perdoando e sendo perdoado. Como disse o irmão Silas, o pastor Ebi, desculpe, né? É fácil perdoar? Não, meu irmão. Humanamente falando, não é fácil. Vamos ser bastante sinceros. Humanamente falando, mas com a graça de Deus na nossa vida, é possível. Jesus disse que se nós não perdoarmos o nosso irmão, o nosso próximo, nós não seremos perdoados por Deus. É uma reciprocidade. Não é isso, irmão? E aí eu quero, antes de passar para o irmão Silas, lá em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo diz: sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos. Detalhe, queridos irmãos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É fácil? Não é fácil, mas você é templo do Espírito Santo. Você tem a graça de Deus. Peça, diga: Deus, me dá graça para suportar, para lidar com as fraquezas daquele irmão. Senhor, me ajuda, me dá força, eu preciso perdoar. Perdoe, irmão. Porque quando você perdoa, você está liberando a bênção na vida daquela pessoa e ao mesmo instante está sendo abençoada por Deus. É o Senhor. Aqui E aproveita, faça a síntese do tópico, por favor. o subtítulo fala o seguinte: o perdão como premissa do amor. Quer dizer, irmão, quem não tem amor não perdoa. Irmãos, olha, deixa eu falar aqui uma coisa. Ó, na linguagem humana, natural, não existe o perdão no sentido bíblico. Perdão é um termo bíblico. Lá existe exatamente. desculpa. Eu errei. Deus não quer desculpa. Deus quer que você perdoe. Fala, filho. E esse perdão vem através do amor. O que é o amor? Eu considero o amor, irmãos, é como um amortecedor, uma mola. Muito bem. Um amortecedor de um carro, por exemplo. Você passa num buraco, se o carro tiver uma mola muito, muito macia, flexível, um amortecedor, o que é amortecedor? O amortecedor, ele vai reduzir o impacto. Ele vai amenizar o impacto. Ele vai amenizar o impacto. Isso. E se a pessoa tem esse amor, esta mola, esse amortecedor bem acentuado mesmo, ele não vai sentir esse baque, esse conflito. Esse embate, né? Essa junção, essa trombada, como diz o outro ali. Porque é esse amortecedor, irmão, que ele vai amenizar todos os conflitos, vai suavizar a pancada, ele vai produzir no crente, e aí ele chega no perdão, não, irmão, eu senti, mas eu estou perdoado. Eu perdoo, irmão. O irmão me perdoa? Não, é a coisa mais... Ele perdoa, libera perdão. Libera perdão. Amor, esse impacto, ele vai se desfazer. Ele vai ser amenizado. Muito bem. Por esse amortecedor. Irmão Silas, antes do senhor fazer menção da síntese, eu posso fazer menção, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente. Pronto. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Que coisa. Queridos irmãos, sem força, o livro né? de Provérbios, você quer ter sabedoria para viver nessa vida, nesse mundo agitado? Quer adquirir inteligência espiritual para liderar a si e o outro, para ser uma bênção? Leia Provérbios. Rapidinho. Hoje se fala assim muito de inteligência emocional. O grande psicólogo Gardner, na sua inteligência múltipla, né, ele classificou que temos em torno de 8 a 9 inteligências. Né? E
eu diria, existe uma outra que supera todas as demais as inteligências que ele enumerou, que é a inteligência espiritual, que é o equilíbrio, irmão. Glória a Deus. Você pode terminar aí? Uma síntese traz o seguinte, irmão: longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito Santo Ei, que maravilha. capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar. Quer dizer, aquele impacto, né? Ele vai suavizar o impacto, Só o impacto, irmão. a mola. Querido ele é irmão. amortecedor. Isso. Queridos, você quer ser abençoado por Deus? Perdoa, meu irmão. Ah, pastor, perdoa, querido. Ah, mas ele não quer, ele não aceita o meu perdão. Problema dele ou dela. Faça a sua parte, perdoe. Não é a primeira vez que ele faz isso. Isso, perdoa. Mas, pastor, eu já perdoei. Perdoa mais, meu filho. Vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando. E assim, perdoando, você vai ser abençoado e vai estar abençoando para a glória de Deus. Cima de mim, você falou uma coisa? Vamos para a conclusão, né? Para a conclusão, É a conclusão. eu ia citar, frisar aqui o nosso encontro de ensino às terças-feiras. Certo. E o tema que nós estamos estudando agora, através do pastor Sival, nosso pastor presidente, é sobre o avivamento. né? Avivamento. E o pastor fez colocações como: quando é que precisamos de um avivamento? Isso. Né? Então, em síntese, é quando falta a palavra, quando é mais fácil ficar em casa do que... Isso. Né? Aí podemos dizer que é quando mais fácil reagir de uma forma carnal do Aí é que espiritual, né? Do que dessa forma. Então, nós precisamos, como está sendo frisado, né, nos ensinos, Certo. do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o detalhe, é aquilo que Jesus disse para a igreja de Éfeso. Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Era uma igreja ativa, pragmática, trabalhava. Era uma igreja que lutava pela doutrina. Mas Jesus diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Não perdoa, não cede, alimenta a ira, ódio. Igreja conflitante, Quer né? ser do seu jeito, irmão, perdoa, irmão, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ei, nós estamos aqui de passagem, precisamos cada vez mais dar de nós mesmos para que o Espírito Santo use-nos para a sua glória. Conclusão, meu querido. A conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Isso. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Muito bem. Ou seja, a humildade, que fortalece a unidade, como bem frisou o evangelista Silas. A mansidão, que gere os conflitos. Isso. A longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Vou repetir: quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. É isso aí, meu Glória querido a Deus. irmão. Né? Deixemos de ser contenciosos. Tem que ser do meu jeito. Não, é do jeito de Jesus. É do jeito de Deus. E quando é do jeito de Deus, quando o jeito de Deus começa a tomar de conta do nosso ser, a coisa flui. Quero finalizar as minhas palavras dizendo o seguinte: cada um de nós, cada cristão, né, tem a responsabilidade na preservação da unidade do corpo de Cristo, colocando em prática as qualidades que sustentam essa unidade. Já vimos e vamos repetir. Que qualidades são essas? Humildade, mansidão, longanimidade e paciência. E o apóstolo Pedro, na sua epístola, 1 Pedro 3, 8, 9, ele nos dá uma recomendação. Ouça, meu irmão, é para a nossa vida, é para a sua vida, é para nós, dia após dia, desenvolvermos essas virtudes. Diz Pedro: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Detalhe, irmão, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, diz ele, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção de Deus. Quer alcançar a bênção de Deus? Aqui e lá, perdoe.
seja humilde, seja manso, peça graça a Deus para ser um cristão que viva a essência do cristianismo, que é o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Obrigado. Palavra do conselhos. Irmãos e alunos da escola dominical, igreja do modo geral, vamos praticar essas virtudes. Isso. Né? Que agrada a Deus. Você vai se sentir bem no próprio ambiente onde você vive. Com certeza. Acho que é provérbio fala no seu endereço, diz que um coração alegre formoseia o rosto. Muito bem. Irmão, se você tem essa virtude, até a sua saúde vai melhorar. Com certeza. O emocional, irmão. Você vai... Lucila, só um detalhe, queridos. Observe o que ele falou, que é interessante, viu? Tem muita gente aí com depressão, tem muita gente aí com problemas seríssimos emocionais, porque não perdoa, adoece não abre o coração para Deus. Tem muita doença aí que são doenças espirituais, que só oração, Bíblia e perdão resolve. Então, se você pratica isso aí constantemente, irmão, você está vivendo um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, até a sua saúde melhora. Com certeza, irmão. A própria psicologia prova isso. É uma coisa assim maravilhosa. E olha, nós temos tudo, irmão, para viver bem. Que Deus nos capacitou, Deus nos dá essa virtude. E quem não tem, se por acaso o meu amigo, irmão, nossos alunos não têm, a igreja, ou meu amigo que está ouvindo isso aí, busque essas virtudes. O Espírito Santo vai lhe dar, vai lhe capacitar para você colocar em prática tudo isso aí. E você vai ver como a sua vida vai se tornar uma vida melhor. Vou passar agora para o pastor Ademir, finalizar e fazer as considerações finais, como ele bem entendeu. Eu quero só colocar, porque, como disse irmão Silas, às vezes a pessoa tem dificuldades, né? Mas como que eu alcanço meu temperamento, eu vivo isso? Nós temos... permita a expressão, várias desculpas. Né, a dar. Ademir, desculpa. Tem pessoas que dizem, eu nasci assim. Isso. Eu não vou mudar. Querido, Deus muda. Ele tem poder para mudar. O pior ser humano, ele pode mudar, desde que a pessoa queira ser mudada. Então, através da oração, né, pedindo ajuda ao nosso amigo, né, Espírito Santo, Isso. e entendendo uma coisa, né, que as nossas ações, elas glorificam o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Muitas vezes eu estou com dificuldade de me conduzir conforme essa orientação, mas eu me lembro, não, a minha conduta vai glorificar o nome de meu Jesus. Irmão Ademir, olha, eu sei que o assunto é interessante. Queridos irmãos, por favor, você quer conselho para vencer a você mesmo? Está aqui, ó. Tudo está aqui. Respeitamos o aconselhamento psicológico, terapêutico, que é muito importante, mas tem coisa que o psicólogo não resolve, porque no âmbito do espiritual, só o Espírito Santo, só a palavra, só Jesus, só a oração resolve. Amém? Amém. E qual um livro, assim, na Bíblia, que a pessoa pode ler, que vai encontrar conselhos sábios? Querido, eu indico Provérbios. Provérbios é um manual de ética, um manual prático de como viver bem nesse mundo para a glória de Deus. Pastor, só um detalhezinho. Meu pai, eu nasci num lar cristão. Meu pai falava assim, meu filho, ele falava, o livro de Provérbios é um livro divino, tá? Um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas ele acentua mais a relação do homem para com o homem, do ser humano para com o ser humano. O interpessoal. É o livro de Provérbios. É o interpessoal. Isso é interessante que o pastor falou. Não, o senhor buscou aí. Viu, gente? Viu, irmãos? Além do interpessoal, primeiro, o Provérbio leva você a se auto-conhecer. Tanto conselho que tem que lá, é a né, chamada pastor? inteligência intrapessoal. E ela te prepara para trabalhar o quê? No âmbito da Relações. interpessoalidade, das relações. E As óbvio, emoções. E óbvio, e com isso apontando para Deus como sendo o arquiteto maior da existência humana. Amém, graças a Deus. Muito bem. Amém. Até mais. Pastor Ademir pode fazer a oração final, se vamos dar a bênção. Nós vamos orar, então, e finalizar. convidando a todos que estão ao alcance dessa imagem, nos acompanhando, todos os domingos, aqui na nossa igreja sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, situada em Taguatinga Sul, né? Temos a escola dominical a partir das 9 horas. Nesse período, né, Deus nos tem dado esse recurso, desse vídeo, dessa transmissão, e você pode acompanhar. Temos os nossos cultos também,
às 18 horas, domingo hoje, às 18 horas, teremos um culto de forma a abençoar a sua vida. E também agradecer a Deus por todos aqueles que têm contribuído com esta obra, que têm cooperado, que têm entregue as suas contribuições, seus dízimos e ofertas. Isso também redunda em crescimento, unidade da igreja. Então, que Deus abençoe. E se você quer ser um doador, procure os canais, aí no vídeo vai aparecer, né, em determinado momento, a conta da igreja, ou a forma de você entrar em contato também pedindo ajuda, né? Pastor Isidro, Silas, nosso pastor presidente, tem sempre as portas abertas para você procurar recurso. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, peça a Deus graça, dobre seu joelho, aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver que a sua vida vai melhorar, a sua saúde vai melhorar também, em nome do Senhor Jesus. Saúde física, emocional e espiritual. Pastor Ademir, aproveite e ore pelos aniversariantes também, os nossos, E orando nossos também alunos pelos aniversariantes, né, pelos professores, né, pelos alunos. Estamos sentindo a ausência devido a esse momento específico, ao evangelista Dirso também, né, que é um dos coordenadores da escola dominical. Amado Deus, Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos, papai, por tua bondade, o seu grande e infinito amor, por esse momento tão especial, em meditarmos a sua palavra, Deus, a conduta, Senhor, que vai nos edificar e também edificar a sua igreja. Apresentamos aos teus servos, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dificuldades emocionais, espirituais, a sua saúde. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão precisando, lembramos da irmã Fátima e de tantos outros irmãos que estão no leito agora, Senhor. Estenda as suas mãos sanadoras, Pai. Estenda as mãos sobre o Brasil, Senhor, sobre as nações, ó Pai. Ó Pai, pedimos, ó Deus, com humildade, Senhor, freia, Senhor, meu Deus. Quantas vidas estão sendo ceifadas, mas em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o consolador do Espírito Santo, seja com todos. Amém. Amém. Há 60 anos, conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, equipe.